Boa noite, pessoal, tudo bem? Passando aqui para dizer que nós, do primeiro ano, né, tivemos só 4 dias de aula e a nossa apostila foi elaborada com 5 blocos. Por isso, hoje estou fazendo essa aula extra para vocês, explicando, então, o conteúdo do bloco 6. Vamos lá? Então tá, vamos lembrar o seguinte, a gente veio, né, do bloco 4, estudando o reino animalia. Estudamos os invertebrados. No bloco 5, nós vamos estudar os vertebrados, ok? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E vamos para a nossa apostila. Então, vamos lá. Esse material não é de minha autoria, tá, pessoal? É da professora doutora Juliana Tiana, disponível no site todamateria.com.br. Um site bem bacana, sugiro que vocês explorem, né? Tem assuntos de todas as disciplinas, então vale a pena você aí que está interessado em se aprofundar, estudar para futuros vestibulares, Enem, cursos, vale a pena você explorar esse site, tá? Recomendo bastante. Então vamos lá. Os animais vertebrados pertencem ao reino animal, filo Chordata, e possuem vértebras, né? Ou seja, tem ossos que compõem a coluna vertebral. Agora é interessante dizer que nem todos os animais vertebrados possuem coluna vertebral. É o exemplo dos agnatos ou ciclostomatos, que são peixes primitivos, desprovidos de mandíbulas e maxilas, tá? Bom, além dos agnatos, o subfilo dos vertebrados inclui, agora sim, todos aqueles que realmente têm a coluna vertebral, que são peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Bom, esses grupos, né, esses subfilos, eles são muito familiares a nós, né? Eu diria que esse bloco é o bloco mais tranquilo que tem na apostila inteira, né? Com exceção dos agnatos, que eles não são muito conhecidos, né? Mas os outros, certamente você deve ter aí em mente pelo menos uns 10 exemplos de cada subfilo, né? Então, o assunto está bem tranquilo, né? Eu vou aproveitar a tranquilidade desse tema, a familiaridade desse tema e trazer um pouco de informação regional para vocês, tá? Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre os mamíferos que vivem aqui na região do cristalino, tá bom? Vamos lá. Bom, os animais vertebrados são caracterizados pela presença de medula espinhal e uma coluna vertebral. Além disso, também formam suas estruturas. O sistema nervoso central, que tem cérebro e medula espinhal, o sistema muscular, que tem músculo estriado esquelético, cardíaco e liso. E também o esqueleto é interno. No tocante à formação dos órgãos, eles possuem os tecidos. Quais tecidos? Conjuntivo, epitelial, vascular, muscular e nervoso. Tudo isso vai nos dando indícios de que nós estamos diante de um grupo, né, de um táxon que tem uma certa especialização, né, no seu processo, na sua história natural, tem uma diversidade de estruturas, de arranjos, né? E isso mostra que esses animais, eles foram se adaptando ao ambiente e foram conquistando territórios, né? O sistema respiratório deles, dependendo do animal, se dá por meio de brânquias, respiração branquial, ou pulmões, respiração pulmonar. Mas existem casos que a respiração é dos dois jeitos, tá? Branquial e pulmonar. O corpo dos vertebrados é constituído por duas camadas de pele, que são a derme, que fica mais internamente ao organismo, e a epiderme, que fica externa. Vale lembrar que as aves e os mamíferos possuem ainda uma camada mais interna, antes ainda da derme, que é conhecida como hipoderme.
que é onde estão as nossas células lipídicas, né? Onde então fica armazenada a nossa gordura corporal. E por que fisiologicamente a gente tem essa habilidade de armazenar gordura? Ela está relacionada com a manutenção da temperatura do corpo, né? Então, uma estratégia de sobrevivência. Vamos ver aí alguns exemplos de animais vertebrados. Temos aqui os peixes, né? Então, aqui a gente vê um tubarão, que é um exemplo de um peixe vertebrado. Os peixes são animais vertebrados aquáticos, possuem a pele coberta de escamas e respiração, ou seja, eles têm a capacidade de respirar dentro da água. Lembrando que nem todo peixe é de escamas, né? Existem cerca de 28 mil espécies de peixes catalogados, seu tamanho pode variar de 5 centímetros até 10 metros, como é o caso de alguns tubarões. Os peixes podem ser encontrados em rios, lagos, açudes, pântanos e nos mares e oceanos. Sua alimentação é baseada em algas, porém algumas espécies também se alimentam de outros animais, especialmente moluscos e pequenos crustáceos. Como exemplos de peixes, temos arraia, barracuda, cavalo marinho, tubarão, peixe-bruxa, lampreia, aço, dourado, entre outros. Se vocês observaram, né? Provavelmente perceberam que esse é um texto bastante introdutório, né? Um texto, assim, bem generalista do grupo. Se a gente for a fundo estudar os peixes, a gente vai encontrar uma diversidade gigante, especialmente aqui na nossa região, né, da Bacia do Telespires. Aqui nós somos mundialmente conhecidos pela diversidade de peixes, é um dos melhores locais para a pesca esportiva do país, né? Então, esse assunto peixes, especialmente aí para os meus alunos pescadores, com certeza é muito tranquilo, né? Vamos falar agora dos répteis, tá? A serpente é um exemplo de réptil vertebrado. Os répteis são animais vertebrados que possuem a pele coberta de escamas ou carapaça, e sua respiração é realizada por meio dos pulmões. Esses animais possuem um sistema sensorial diferenciado de outros animais, pois como eles não enxergam bem, seu órgão olfativo permite que sejam sentidos gosto e cheiro. Além disso, algumas espécies ainda são capazes de ouvir. Os répteis apresentam um sistema digestório completo, e por conta disso, a maioria deles são carnívoros. O jacaré, um réptil predador, ocupa o topo da cadeia alimentar. A maioria dos répteis são animais terrestres, mas vivem perto da água e, além disso, muitos deles são ovíparos, ou seja, botam ovos, né? Nascem de ovos. Alguns exemplos são serpente, tartaruga, jacaré, lagarto, cobra de 2 cabeças, entre outros. A gente também poderia explorar muito mais esse subfilo, né? Aqui na Amazônia a gente tem uma diversidade gigante de ofídeos, né? De quelônios, ou seja, de cobras, né? De tracajás, de jabutis, né? Então, tudo isso pode ser muito mais explorado. Eu vou deixar, então, materiais, né, para vocês se aprofundarem no nosso grupo do WhatsApp, né, no grupo das turmas, tanto da turma da tarde quanto da turma da noite, tá, pessoal? Então, se vocês puderem, dê uma olhada lá, vocês vão ver quantas listas de espécies nós temos da região daqui, da região do Cristalino, da região do extremo norte de Mato Grosso, também conhecida como região da Amazônia Meridional, tá? Então, assim, existem várias pesquisas que apontam uma diversidade muito alta aqui na nossa região. E muitas vezes a gente pode imaginar assim, ah, não, conheço muita coisa. Você pode se surpreender com a quantidade de conhecimento que você ainda não tem contato, né? Então, fica a dica, explore, tá? Anfíbios. Isso aqui, então, é uma perereca, né? Tem os discos aí, né, de adesão. Também um exemplo de anfíbio vertebrado. Os anfíbios têm a pele lisa e úmida, não possuem pelos, nem plumas e nem escamas. Os ovos desenvolvem-se na água e depois de adultos vivem na terra.
São animais que vivem sempre próximo da água, especialmente para manter a pele úmida e para a reprodução, pois seu corpo se modifica. Quando nascem, são chamados de girinos e possuem respiração branquial. Já quando crescem, se transformam e respiram pelos pulmões. Os principais representantes dos anfíbios são rã, sapo, perereca, salamandra e cobra cega. Agora vamos falar das aves. Aqui a gente tem um belo beija-flor, né, que é um exemplo de uma ave. As aves são animais vertebrados, ovíparos, ou seja, botam ovos, que podem ser encontrados em diferentes ambientes. Atualmente existem mais de 9.000 espécies de aves. Lembrando que isso é sempre uma estimativa, tá? Elas apresentam o corpo coberto por penas, possuem patas, bicos e asas. Nem todas as espécies possuem capacidade de voar, o que se justifica pela formação do corpo. Uma de suas principais características estão nas penas e no canto, que algumas espécies utilizam como forma de atrair a fêmea. Algumas espécies de aves são as que mais sofrem com o tráfico de animais, contribuindo para que muitas sejam consideradas com risco de extinção. Alguns exemplos de aves são ema, galinha, beija-flor, pinguim, joão de barro, etc. A professora doutora Juliana, ela não mencionou aqui ao descrever as aves, mas eu acho interessante a gente colocar que as aves têm um osso especial adaptado ao voo, tá? Além daquela quilha, né, que é aquele osso que é aerodinâmico, né, porque ele ajuda a cortar o vento, os ossos são chamados ossos pneumáticos, tá? Isso significa que são ossos cheios de bolsas de ar que deixa o esqueleto da ave mais leve, tá? Então, lembra disso, que geralmente é uma característica das aves sempre muito requisitadas aí nas provas, né? Vamos falar um pouco agora dos mamíferos, o nosso subfilo, né? Aqui a gente tem um koala. O koala, então, é um exemplo de um mamífero marsupial. A gente vai conhecer um pouco mais dos mamíferos daqui a pouco, que eu vou mostrar um outro slide para vocês. E isso nos ajuda a lembrar que nem todo mamífero tem as características que a nossa espécie tem, né? Dentro do grupo de mamíferos ainda existem subdivisões, tá? Então, os mamíferos são... Aqui é são, tá? Tira esse tem, desculpa. São animais em que a fêmea alimenta os filhotes com o leite de suas mamas. Estima-se que existem mais de 5.000 espécies em todo o mundo, podendo ser encontrado em ambientes terrestres e aquáticos. A alimentação desses animais varia de acordo com a espécie, podendo ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. Então, carnívoros comem carnes, né? Herbívoros comem ervas, vegetais, onívoros comem de tudo. Os mamíferos possuem respiração pulmonar, um sistema nervoso complexo e sua reprodução é sexuada. O que significa dizer que a reprodução é sexuada? Significa que existe encontro gamético, tá? Como mamíferos aquáticos, podemos citar as baleias e golfinhos. Já entre os terrestres, alguns exemplos são o gato, cachorro, macaco, cavalo, leão, onça, vaca, entre outros. Além disso, os morcegos são exemplos de mamíferos aéreos. E o urso polar, que é um animal terrestre, tem a habilidade de nadar, né? Algumas curiosidades aí sobre os vertebrados. O termo vertebrado vem do latim vertebratus e significa presença de vértebras. O número de animais vertebrados existente é de aproximadamente 50.000 espécies. Os animais vertebrados são os seres vivos que possuem o organismo mais avançado do planeta. Provavelmente a origem dos animais vertebrados foi há cerca de 450 milhões de anos. Bom, agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês
sobre os monotremados. Então, os monotremados, eles são os mamíferos ovíparos, ou seja, botam ovos. E eles possuem cloaca, ou seja, um orifício onde sai umas fezes pastosas, que é as fezes juntamente com a urina. E ali pela cloaca também sai o ovo, tá? Então, quem são esses animais? A maioria deles são australianos, tá? Então, a gente tem 2 exemplos aqui de animais australianos que botam ovos. Mamífero que bota ovo, olha só. É o caso do ornitorrinco e da équidna, tá? Agora eu quero mostrar para vocês os marsupiais. Esses mamíferos, eles têm uma capacidade incrível, né, de terminar o desenvolvimento do seu bebê numa bolsa extracorpórea, no marsúpio, tá? Então, o marsúpio é uma bolsa onde os filhotes completam o seu desenvolvimento. Então, quem são eles? Ó, o coala, a cuíca, o gambá vocês conhecem bem, né? Bem comum na nossa região. E o canguru, tá? E nós, né, que somos os placentários, a gente tem um sistema reprodutivo mais sofisticado, que permite maior proteção da nossa prole. Inclusive, olha só que interessante, a gestação, geralmente, dos placentários, elas são mais longas e geralmente é apenas um filhote, raras exceções sendo mais do que um filhote, tá? Então, a placenta é uma estrutura biológica totalmente adaptada para a segurança e a proteção do feto, né? Então, aquele líquido amniótico, por exemplo, é uma grande barreira, né, para choques mecânicos, termorregula, né, o ambiente para o bebê, diferente dos marsupiais, que o feto nasce mas ainda não estando apto a sobreviver no ambiente. Por isso ele termina o seu desenvolvimento no marsúpio, né? E assim, os placentários, que são o nosso caso, não. Quando a mãe dá à luz, a fêmea dá à luz, esse indivíduo já está pronto para sobreviver no ambiente. Claro que ainda necessitando de extrema dependência dos pais, extremos cuidados, né? Principalmente no primeiro ano de vida, que esse bebê, né, ou esse filhote vai ser muito dependente do leite materno, tá bom, pessoal? Como curiosidade, deixa eu mostrar para vocês aqui esse material. Esse material, ele foi feito pela Fundação Ecológica Cristalino, em parceria com o Instituto Ouro Verde, né? Então, a gente tem aqui exemplos de animais que ocorrem aqui na região do Parque Estadual do Cristalino e das RPPNs, né? Da Dona Vitória, da Riva. Ela tem uma grande unidade de conservação, né? É uma área particular, onde ela desenvolve o ecoturismo e também pesquisas científicas, por meio dessa ONG, Fundação Ecológica Cristalino, tá? Então, eu tive o prazer de trabalhar nessa ONG, e esse aqui é um dos materiais que a gente usava na época, né? Então, acho bacana vocês aprenderem um pouco mais sobre a biodiversidade local, tá? Essa edição aqui foi feita por um amigo nosso, o Ricardo. Um grande beijo, Ricardo, se você estiver assistindo. E também foi feito pelo meu irmão, Tiago Renica, um zoólogo incrível. Beijo, mano, obrigada. Então, vamos compartilhar esses conhecimentos, né? Aqui a gente tem a onça pintada, esse aqui é o nome científico dela, Panthera onca, tá? E essa aqui é a pegada. Muitas pessoas às vezes acham que aquela onça preta é uma outra espécie, não é, tá? Se você olhar a pelagem, né, da onça preta, você vai perceber as rosetas, né, que são características dessa espécie, tá bom? Aqui nós temos a anta, ó. Então, o nome científico é Tapirus terrestris e essa aqui é uma pegada. Quem tem o costume, né,
de ir para o campo, ir para a floresta, ir para o mato, como a gente costuma falar, né? Vou para o sítio, vou para o rio, vou pescar um pouco, geralmente já se deparou com a pegada dessa, né? Então é bem tranquilo, bem fácil da gente reconhecer, né? Um animal maravilhoso, né? Super dócil. Esse aqui é o tamanduá-bandeira, myrmecófaga, tridactila, e essa aqui é a pegada dele. Aqui nós temos o tatu-galinha, Dasyphus novencinctus, e essa é a pegada. Aqui nós temos uma paca, nome científico Agouti-paca, e essa aqui é a pegada dela. Aqui nós temos a cutia, Dasyprocta aguti, essa aqui é a pegada dela. Aqui nós temos a capivara. Quem mora aqui em Alta Floresta sabe bem, né, que elas visitam a área urbana, né, e elas circulam aqui entre alguns parques que nós temos dentro do município, né, então é um animal super comum pra gente. Mas para quem é de fora é um grande espanto, né, e eu acho sempre muito interessante a gente fazer o exercício de contemplação do nosso ambiente, porque às vezes algo tão comum passa despercebido, né? Fica assim como, tá, só uma capivara, mas realmente nós temos o privilégio de ter contato com esses animais, né? Claro que alguém pode falar, não, professor, não é privilégio não, dá um monte de carrapato, não sei o quê, por onde elas passam destrói tudo. Não é, temos sim conflitos de convivência, né, pessoal? Mas nós podemos, né, fazer ajustes aí e viver de maneira pacífica com esses bichos. Outra coisa que é muito bacana da gente ver é o trânsito de aves que nós temos dentro do perímetro urbano aqui, né? Então a gente tem aquela temporada, né, que vem aquelas várias garças boiadeiras, temos várias araras, periquitos, muito trânsito, né, de aves, assim, realmente um privilégio. Essa aqui é a pegada da capivara. Aqui a gente tem um tatu canastra, né, um tatu já maior, Priodontes giganteus, esse aqui é a pegada dele. Aqui nós temos a ariranha, todos vocês sabem, né, que é um animal bastante agressivo, vive em bandos, então local que tem ariranha, melhor levar o barco para outro, pescar em outro lugar para evitar acidentes, né? Isso aqui é a pegada dela. E elas são extremamente territorialistas, né? A gente tem que evitar o confronto. Esse aqui é um graxaim, Cerdocion tous, tá? Um graxaim aqui tá a pegada dele. Aqui a gente tem um macaco prego, para vocês, né, que são moradores mais antigos aí da cidade, sabe que no Parque Zoobotânico a gente tem uma população grande desses primatas, né, e a população que mora ali em volta do parque sempre relata, né, alguns encontros assim, né, deles catarem as coisas de casa, levarem para mata. Eles são muito inteligentes e muito sapecas também. E é o Cebus SP, né, porque tem algumas espécies aqui. Essa aqui são as pegadas. Aqui a gente tem o veado catingueiro, Mazama goazopira, e aqui a pegada. Animal lindo, né? Eu tive o prazer de dar de encontro com ele numa expedição uma vez, muito legal. E também já tive o prazer e o medo de encontrar uma vara de queixada, né, que é o coletivo de queixada, um monte, mais de 100 indivíduos. Então, o queixada é o famoso porcão do mato, né, mas esse aqui é aquele que realmente a gente tem que tomar muito cuidado, né, Taiaçu pecari. Por quê? Porque ataca em bandos e pode ser realmente bastante perigoso o encontro com ela, né, com a vara. Aqui é uma pegada. Esse aqui é o nosso queridinho, né? Porque é um animal símbolo do Parque Estadual do Cristalino, né? Um primata que só ocorre aqui na nossa região, né? É uma caco-aranha de cara branca, o Ateles marginatus.
Ele tem uma cauda prênsil, né? Isso permite, assim, grandes movimentos desse bicho na floresta. E eu tive o prazer também de encontrá-lo várias vezes nas minhas expedições. Então, para você que não sabia, a Prof. Gra também trabalhou como bióloga, né? Como profissional liberal. E tenho muita saudade desse período. Eu acredito aí que Deus ainda vai me abençoar para que eu volte a ter contato direto com a biodiversidade, né? Levando esse conhecimento aí para mais pessoas. É incrível, muito bom. Mas trabalhar com vocês também é um grande privilégio, é muito bom, eu me sinto honrada e quero ajudar vocês aí na construção dos sonhos de vocês. Nunca desanime, por mais que estejamos aí vivendo momentos difíceis, não desanimem, tá? Leiam novamente esse material, o texto instrucional da apostila, resolvam os exercícios e lembrem-se, tá? A entrega das apostilas de outubro é a partir de amanhã, tá bom, gente? Ó, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!